quero hoje meditar na palavra de Deus. Vamos lá, com a palavra de Deus, que é sempre importante para o nosso coração. E se você tem a sua Bíblia, você pode procurar o livro de Hebreus. No capítulo 11, o primeiro versículo diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Alcançaram o testemunho de Deus. Deus confirmou a confiança dos antigos por causa das suas atitudes por causa da sua atitude de fé. Hebreus capítulo 6 diz: temos essa consolação como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos aqui a proposta nesta palavra de dar uma pequena definição e uma pequena diferença da fé e da esperança. A fé, segundo a definição que nós temos no próprio livro de Hebreus, capítulo 11, que é o grande capítulo da fé na Bíblia, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a esperança faz parte da fé. Sem esperança, não há fé. E a convicção das coisas que não se veem. Aquilo que está na nossa confiança e na esperança, cujas coisas nós não vemos, está fora do nosso olhar natural, está fora do nosso contexto de vida habitual e natural, mas ela pode existir na nossa esperança. Então, esta confiança, ela está baseada na esperança. A fé por si só, ela pode funcionar no sentido natural. Tem gente que tem uma certeza das coisas naturais, quando planta, quando semeia, quando rega, quando projeta, quando faz um empreendimento. Ele tem uma fé natural, uma confiança natural. Mas a confiança e a fé bíblica, eu estou falando da fé bíblica. Fé bíblica é diferente, não é natural, é sobrenatural. A fé bíblica baseia-se na palavra de Deus, baseia-se nas promessas de Deus. Bom, então você tem as promessas de Deus e tem a sua confiança. E o que é que falta no meio? Você entendeu que tem que ter uma ponte para ligar a minha confiança e as promessas de Deus? Se você olhar o capítulo 6 de Hebreus, que eu li agora há pouco, falando sobre a esperança como âncora da alma, você vai entender que estava falando ali das promessas feitas a Abraão e do modo como Abraão as recebeu e do modo como ele confiou nelas. No modo como ele abasteceu, ele abasteceu o seu sentimento, a sua mente, o seu coração, a sua fala, o seu pensamento com as promessas de Deus. Você você vai ler a Bíblia e vai perceber que Abraão não viu todas as promessas sendo realizadas, mas ele confiou que todas se realizariam. E todas se realizaram, e ainda tem coisas para ser realizadas nas promessas feitas de Deus a Abraão. Então, qual é o grande segredo aí entre a fé, a promessa e a fé? O grande segredo é a esperança. Esse é o grande segredo. A gente despreza a esperança. Olha, eu estou falando isso com toda a convicção, porque a gente fala de fé, a gente fala que tem que mover em fé, a gente fala que tem que agir em fé, a gente tem que viver pela fé. A palavra de Deus disse, mas a fé sozinha, a confiança sozinha não funciona.
ela precisa ser abastecida com a esperança das promessas de Deus. Capítulo 4 de Hebreus diz que para eles a fé não lhes aproveitou porque não estava misturada. A palavra não lhes aproveitou porque não estava misturada com a fé. Que palavra é essa que não estava misturada com a fé? As palavras que nos levam à esperança, que produz em nós a esperança. Que esperança eu tenho? Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais você se aprofunda nas Escrituras, você descobre as coisas que Deus tem para a sua vida. E aí a sua esperança fica fortalecida, porque você conhece a palavra de Deus e conhece as promessas de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 11, verso 13, fala que os antigos viram as promessas de longe, creram nelas, confessaram que eram peregrinos, mas que confiavam nas promessas. Então, o conhecer das promessas é o conhecer da palavra. Por isso que Paulo aos Romanos diz que a fé vem pela palavra. A palavra entra. E quanto mais conhecimento eu tenho da palavra, maior a minha esperança, maior a minha esperança. E maior sendo a minha esperança, mais forte é a minha fé. Já pensou nisso? Então a pessoa acha que fé é um sentimento de confiança apenas, e não é. É um sentimento de confiança nas promessas de Deus. Por isso que muita gente entra na fila da oração todos os dias e não tem a sua bênção, porque elas têm preguiça de ler a Bíblia, preguiça de se informar na palavra de Deus, de buscar as promessas que tem na Bíblia, e quer a bênção assim, pela sua simples confiança natural. Não é possível. O milagre acontece quando o seu coração confia nas promessas e ele está abastecido da esperança. A ponte que liga a fé com a esperança, a fé com as promessas. Então eu quero dizer para você que é fundamental alimentar-se da palavra de Deus. A esperança, ela alimenta o nosso sentimento, o nosso conhecimento. Ela ancora a nossa alma. Se no meu depósito espiritual tem a palavra de Deus, a esperança torna-se uma âncora que me dá estabilidade, firmeza em qualquer situação da vida. E aí eu tenho a fé que funciona no dia a dia. A esperança é um sentimento que dá estabilidade para a minha alma, por causa das promessas de Deus que estão dentro do meu coração. E a fé é a confiança em decidir agora, de dar o passo agora, de pisar nas águas agora, de liberar uma palavra agora, de tudo aquilo que já está dentro do meu coração, sustentado pela esperança. É importante a gente entender que a fé funciona para agora, a esperança é para amanhã. Ela sustenta a nossa vida para olhar para o futuro. Então, você vive hoje pela fé, por causa da esperança das coisas que virão. E por causa da esperança das promessas que Deus já te tem dado. Vale a pena confiar, mas também vale a pena esperar. Espaço da Fé, o seu milagre está aqui.